te agradeço. Aleluia. Graça e paz serão multiplicadas porque estamos aqui conhecendo o nosso Deus. E será assim na sua vida nessa noite. Que bom que você veio. Você pode sentar no seu lugar, o louvor também. E que bom que você está aqui, amado. Quero mandar para você um abraço, pastor Janduí, Eliane e sua família. Eles estão em um momento em família nesse final de semana. Mas deixo um abraço caloroso para você. Agradecer também o pessoal da livraria. Vão me fazer ministrar hoje. Eu estou até me achando mais inteligente, porque eu estou ministrando com um livro aqui na cabeceira. Mas aqui não é da ministração não, é só a indicação deles mesmo, amém? Então, você passa lá na nossa livraria, se você quiser entender mais sobre a graça do nosso Deus e o poder do Evangelho. Esse livro é exatamente isso, a graça, o poder do Evangelho. Não é o que você faz, mas o que Jesus faz. Andrew Mockmark. Ok? Então, se você quiser conhecer um pouco mais dessa graça que lhe habilita a andar no poder de Deus, passa lá na livraria e conversa com o pessoal. Além desse título, você vai encontrar outros maravilhosos que vão te ajudar na tua caminhada cristã do conhecimento de Deus e naquilo que Deus quer fazer através da sua vida, ok? Mas enquanto isso, pega o teu manual de vida, a tua Bíblia, e abre lá em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler, muito provavelmente, a partir do versículo 35. E eu quero que você comece a se conectar conosco agora, amém? Aí sentado mesmo no seu lugar, pega a sua Bíblia e diga assim comigo: essa é a minha Bíblia. E eu sou o que ela disse que eu sou. Eu tenho o que ela disse que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que ela disse que eu posso fazer. O Senhor me aumentará cada vez mais, a mim e aos nossos filhos. E com certeza haverá bom fruto. E não será frustrada a minha esperança. Porque Ele enviou a sua palavra e me sarou. E me livrou de todo o processo da morte. Por isso não morrerei, antes viverei e contarei as grandezas do meu Deus. Porque Ele é a minha força, a minha fortaleza, e perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Aleluia. Que bom que você veio, e você com certeza, enquanto estava proclamando aí a sua confissão de fé juntamente conosco, já abriu lá em Hebreus 10, no versículo 35. Se você abriu, dá um glória a Deus bem alto aí. Ok, se você não abriu, você diz: pastor, espera por mim. Ok, então vamos esperar por aqueles que precisam da nossa misericórdia, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Uau, eu gosto. A Bíblia nos coloca a ter sempre uma visão do reino de Deus como algo grande. A Bíblia não vai dizer assim, não, olha, fica firme, fica confiante em mim, que quem sabe eu faço alguma coisa pequena, ou quem faz eu vou fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, não. A Bíblia sempre vai nos chamar a uma visão grande do reino, assim como o reino deve ser em nós, grande, forte, poderoso, impetuoso. Ei, eu gosto disso. O reino de Deus, ele tem que ser impetuoso dentro de mim e de você, ele tem que agitar. A Bíblia diz: ter depois o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe, amado? Essa questão de ter o mesmo sentimento, a Bíblia diz: sendo igual a Deus, não usurpou sendo igual a Deus, se fez a semelhança de pecado. Isso tudo é verdade. Mas quando ele estava aqui, ele não estava aqui dizendo: ai, coitadinho de mim, de Jacó, pecador que eu sou. Não, a Bíblia fala que ele encarou o pecado. E que ele encarou a morte, ele encarou as tentações com a palavra de Deus em ousadia e intrepidez. Ao ser tentado, ele tinha uma palavra, e a palavra sempre estava como uma resposta em sua boca. Ao ser confrontado, ele sabia qual era o seu propósito, o seu destino. Ao tentarem matar ele antes do tempo, ele fez: ei, não é agora não, então estou passando e ninguém me toca. Quando também perceberam que era o tempo, ele disse: agora a minha vida eu dou, ninguém toma não, ninguém leva não, eu vou dar porque eu quero.
Sabe, amado, uma consciência, um contexto de ousadia e de intrepidez que vem do Espírito Santo. A nossa vida tem que ser assim, ela tem que ser impetuosa, ela tem que fazer barulho mesmo, ela tem que pegar da ousadia e da intrepidez que tem do Espírito Santo, e ela tem que mover as estruturas e abalar as estruturas da terra e as estruturas da nossa vida, amém? Então, quando você pensar no reino de Deus, pense sempre em algo grande, porque não existe resposta pequena de Deus para você. Meu amado, quando no Egito os caras não sabiam mais como fazer. Estava lá Moisés dizendo, pegou lá o bastão, soltou no chão, virou cobra. Aí chegou o mago lá, soltou o bastão, jogou cobra. Aí ele sai, faz um sinal aqui, o outro faz o sinal de lá. Aí chega uma hora que o negócio começa o caldo a engrossar. Aí ele faz, não, peraí, agora aqui só o dedo de Deus. Você tem noção? Quando os homens começam a encontrar o seu limite do que eles podem fazer, eles começam a achar o dedo de Deus. Eles começam a achar o toque de Deus. A Bíblia diz que as nossas fraquezas, elas são um momento mais oportuno para que a gente possa ver a força e o vigor de Deus se movendo através da minha vida e da sua. E sabe, amado, eu estou aqui para primeiro instigar você a pensar de forma grande. Porque não faz sentido justo viver da sua fé e a gente ficar usando a fé para aquilo que a gente já vê, aquilo que a gente já sente. Paulo mesmo lá em Romanos, ele diz, rapaz, a esperança não é em cima daquilo que você vê, não. A esperança é daquilo que você não vê. Porque se você está vendo, você não espera, você já tem. Então, meu amado, não use sua fé para as coisas do cotidiano que já são comuns a você, não. Deus está querendo que você estique ela mesmo para que você cresça, para que você alcance novos patamares, para que você viva o grande que do reino está reservado para você, para que você viva a glória que de Deus foi confiada a você. A Bíblia diz que Deus confiou uma glória a todas as coisas, aos astros, a tudo aquilo que foi criado, mas também uma glória foi confiada a você. E nós precisamos trabalhar a nossa expectativa e precisamos trabalhar para que essas coisas ganhem efeito dentro de nós. Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Galardão, meu amado, se você não está acostumado com a linguagem cristã, galardão é Deus lhe presenteando mesmo. Galardão é Deus honrando você. Galardão é Deus olhando para você e dizendo, eu preciso fazer algo por esse menino, porque esse menino é bom demais. Ok. Ou mesmo que ele não consiga ver você tão bom assim, ele vai olhar para você e vai dizer, eu preciso fazer algo por esse menino, porque meu filho nele é bom demais. Cristo nele me dá a esperança de ver a glória se movendo nele. Talvez você em si mesmo não tenha tanto o que dar e o que oferecer, mas se você já tem Cristo em seu coração, meu amado, você tem o melhor que o mundo pode viver e o mundo pode experimentar. E Deus sabe disso, quando olha para você e Ele vê Cristo em seu coração, Ele sabe todo o potencial que há, porque Cristo em você lhe traz uma nova esperança renovada para que a glória de Deus se manifeste. E sabe, amado, nós precisamos entender o que é que a glória de Deus vem e o papel dele para a nossa vida, para o nosso cotidiano e principalmente para o mundo. Eu gosto muito de usar exemplos que são simples, que eu e você possam entender, porque a Bíblia diz que primeiro nós vamos compreendendo naturalmente as coisas, para que depois o discernimento espiritual venha. Então não tenta conhecer Deus de uma forma tão complexa que você não possa compreender, mas tenta dentro do contexto da compreensão daquilo que Deus tem te dado, está entendendo? Viver esse relacionamento com a intensidade, que você vai ver isso crescendo de uma forma e se tornando tão grande que você não vai ter mais palavras para expressar. E aí sim, você chegou no ponto onde Deus queria. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser tomados pela plenitude de Deus, que excede o nosso entendimento. Então, enquanto a gente está entendendo, está tudo errado. Deus lhe chamou mesmo para que você esteja tão cheio, tão cheio, tão cheio, que você entenda tanto, 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 que chega num ponto, você diz, agora não estou entendendo mais nada, mas eu estou vivendo como nunca vivi. Agora, talvez eu não sei dizer direito como as coisas acontecem, mas eu sei de uma coisa, elas sempre vão acontecer, porque eu sei em quem confio, eu sei que Ele é poderoso para fazer. Infinitamente mais, amado, além do que tudo, quando eu penso, sonho ou imagino nele. Segundo o seu poder que opera em mim. Não merecia, não fiz nada para que isso funcionasse direito. Pelo contrário, atrapalhei foi muito, mas Ele conseguiu fazer dar certo. E aí essa perspectiva de que algo grande, algo maior,
Há algo que da parte de Deus precisa explodir de dentro de você, é ela que eu vim aguçar nessa noite. Você precisa explodir de dentro para fora. Rios de água viva precisam fluir do seu interior. Meu amado, rios de água viva precisam emanar de você, da sua boca, do seu lar, das suas ações. As suas ações precisam ter um impacto tão grande, ser algo tão extraordinário, que além de encharcar você, vai encharcar todos que estão ao seu redor. Então a Bíblia fala que, com efeito, temos a necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Ok? Então, existe algo aqui que às vezes nós estamos errando como igreja. Nós queremos alcançar a promessa sem ter que pagar o preço dela. Não, mas assim, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo fosse o teu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, pensava em Tiago, pensava em mim, já estava resolvido o nosso problema. Sabe, amado? Mas o mesmo Jesus que pagou o alto preço foi o que disse: aquele que quiser vir após mim, precisa pegar a sua cruz para me seguir. E sabe, amado, as promessas de Deus, ela tem sim um contexto de preço, parâmetro para que você viva. Então a Bíblia diz que nós precisamos dessa perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. Então nós vamos alcançar a promessa quando nós tivermos a plena convicção, estamos fazendo aquilo que Deus quer. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é, antes de você pensar um pouco sobre o seu ambiente, você precisa pensar um pouco acerca de si mesmo. Você está fazendo aquilo que Deus quer? Porque às vezes você está dizendo, mas não aconteceu, a palavra do pastor, a palavra do profeta, a palavra do meu amigo, aquela promessa. E aí você começa dizendo, não, mas não deu certo, porque um dia aquele meu vizinho falou um negócio que me magoou, um dia alguém chegou para mim e me atrapalhou. Ei, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? E você precisa entender, e eu precisamos entender, que quando nós entramos no lugar de obediência ao ponto de fazer a vontade de Deus, nós também entramos exatamente nesse lugar que a promessa vai estar ao nosso alcance. Eu não sei se você entende isso, mas você tem um alcance. O meu, como sou baixinho, não tenho, um corpo tão privilegiado como de alguns, perto de 2 e poucos de altura, o meu alcance não é tão grande. Quando a gente vai colocar 2 homens em um ringue para a luta, eles medem o peso, para que a luta seja justa, mede a altura, e uma das coisas que também é medida é o alcance, porque 3, 4 centímetros a mais entre o lutador e o outro de alcance é uma grande vantagem, porque são 4 centímetros a mais que o outro vai ter que lutar para chegar, e eu já estou lá. Você entende isso? Então, quando você está na posição do alcance, meu amado, aquilo está disponível às suas mãos, disponíveis ao seu toque. Então, se meu alcance for maior do que o que André, e André estiver diante de mim no embate, ele vai ter mais dificuldade de me tocar do que eu tenho de tocá-lo, porque o meu alcance é maior. E sabe, meu amado, às vezes parece que a gente está querendo lutar contra Deus, querendo lutar com a vontade de Deus. A gente quer que as coisas aconteçam sem que a gente tenha feito a vontade do Pai. Mas deixa eu só te dizer uma coisa, tão pequeno é o teu alcance, tão grande é o alcance dele. Faz mais sentido vir para o lado dele e vir para o lado do alcance. Vir para o lado onde as coisas estão disponíveis. Porque você querendo lutar e resistir a Deus, meu amado, em algumas situações, infelizmente, é uma luta perdida, que muitas vezes insistimos, inconscientemente, mas insistimos em não fazer a vontade de Deus. Nós relaxamos em nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções. Nós perdemos o parâmetro da perseverança. Porque fazer a vontade de Deus não é uma decisão de um dia só. Paulo dizia, eu todos os dias morro. Ele sabia que todos os dias ele precisava novamente crucificar a carninha, botar ela no lugar para fazer aquilo que ele precisava fazer. Ele orava por nós, dizendo assim, olha, eu peço que Deus conserve você íntegro no seu corpo, na sua alma e no seu espírito até a vinda de Jesus. Ele sabia que o sistema e o mundo está o tempo inteiro tentando roubar a nossa integridade diante de Deus.
Então ele decidia morrer para o sistema todos os dias. Ele dizia: eu estou morto para o mundo, mas vivo, muito vivo para Deus. E agora a vida que eu vivo, eu não vivo mais em mim mesmo, mas agora vivo naquele que morreu por mim e ressuscitou. Então ele sabia que ele agora estava dentro de um novo alcance, ele estava no alcance da vida. Porque, meu amado, a lei estava enferma em todo o seu contexto e não estava mais levando ninguém à salvação, mas veio uma nova lei, não mais escritas em tábuas, mas a lei do Espírito e da vida que Jesus Cristo nos trouxe. E essa quebrou os nossos limites de alcance. Então, meu amado, se você quer alcançar a promessa, você precisa ter certeza que você fez a vontade de Deus. Você quer alcançar a promessa acerca de alguma coisa, você precisa ter certeza que você caminhou na vontade de Deus acerca daquilo. Mas pastor, aí o senhor me pegou. Não, eu só acendi a luz. Mas aí que bom que a luz chegou e você pode fazer algo acerca disso. E caso você ainda não tenha completado a sua carreira, deixa eu te dizer algo, se você está aqui, você está vivo, ainda há tempo. É só você renovar a sua esperança para se posicionar em perseverança novamente. E as coisas vão funcionar para você. Elas vão dar certo. Mas entenda, você precisa ter essa consciência. Eu fiz a vontade de Deus. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estou fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse agora. Eu estou respondendo exatamente como o meu Senhor responderia. Porque Jesus dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso, as palavras que eu digo são aquelas que eu escuto o Pai falar. E aquilo que eu faço é exatamente o que eu vejo o Pai fazer. Sabe que Jesus estava ensinando para mim e para você, na nossa linguagem popular? Eu não vim reinventar a roda, eu só vim rodar com ela. Eu não vim aqui para fazer minha vida difícil, nem a de ninguém. Eu vim aqui para ser o instrumento de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus sabia, ele precisava ser um facilitador. E a melhor coisa que quando a gente quer ser um facilitador, um acesso a algo, é a gente não inventar muito, mas a gente ser simples e efetivo no propósito do qual a gente deseja. Porque muitas vezes a gente fica querendo colocar muita coisa dentro do pacote, quando a única coisa que Deus gostaria de encontrar em mim e em você era um coração contrito e sincero. Porque esse coração nunca vai ser desprezado diante dele. Sempre vai ser acolhido, sempre vai ser recebido. Então, a Bíblia nos ensina no versículo 36 que com efeito temos a necessidade de perseverar. E nós vamos fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, olha qual é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica é de algo rápido, é de uma resposta rápida de Deus às nossas ações, em favor dele. A Bíblia está dizendo que você fez a vontade de Deus, agora você está no ponto de alcance da promessa. E quando a Bíblia lhe vê e me vê no ponto do alcance da promessa, diz: agora, em pouco tempo, as coisas vão começar a acontecer. Existe sempre uma resposta do reino de Deus a mim e à sua vida. E essa resposta, meu amado, ela é extraordinária e é extremamente rápida. Você vai dizer: não, pastor, não é assim não. O senhor esqueceu Noé? 120 anos construindo um barquinho. Mas você acha que Deus esperou 120 anos para mandar todos os recursos? Para dotá-lo de sabedoria e de conhecimento para que ele pudesse empreender aquilo? Da ousadia necessária? Eu garanto a você, meu amado, do dia da conversa de Deus para frente, aquilo só foi crescendo e aquela estrutura só foi aumentando. E algo tão grande foi construído ao ponto de um casal de cada animal poder entrar naquele lugar e encontrar o abrigo. Você tem noção do biólogo que ele se tornou? Porque ele precisou criar lá dentro um ecossistema onde todos eles sobrevivessem durante aquele tempo. E as coisas que se alimentavam e se guardavam dentro daquela estrutura que Deus o construiu. Antes de Deus construir um barco através de Noé, Deus fez de Noé um maior biólogo que esse mundo já conheceu.
O conhecimento e a sabedoria adentrou no coração daquele homem por causa do propósito que Deus tinha. E as coisas foram construídas com precisão e assertividade por causa da inspiração do Espírito Santo sobre a vida dele. Então nós temos que entender o patamar de grandeza que Deus quer nos levar. E a primeira coisa é estar com o nosso coração aberto para que essa resposta seja rápida a começar em nós. Sabe, amado? E aí a Bíblia diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e ele não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, que não aparecem. E aí, meu amado, quando eu e você entendemos pela fé, fé é a certeza, fé é a convicção. Às vezes a gente ainda não entende muito bem isso, mas quando Paulo escreveu isso ficou muito fácil de ser compreendido por eles. Porque quando ele estava dizendo que a fé é a certeza, a fé é a convicção, quando ele estava falando dessa fé, do pistes de Deus, ele estava falando de uma posição de confiança sem determinação. E ele também estava falando acerca de um título de propriedade. E nós não podemos esquecer que nós estávamos vivendo um momento histórico do Império Romano. E o que isso significa? O que isso significa que, naquele momento, Roma estava se expandindo através de um grande exército, e conquistando e avançando e prosperando muito através das lutas e da guerra e do seu sistema de governo. E uma das coisas que o sistema do governo romano tinha, ele tinha os títulos que eram emitidos pelo rei. E esses títulos que eram emitidos pelo imperador, ele era dado como pagamento para os seus oficiais. E Paulo está dizendo que esse contexto da fé, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que se vê, pois pela fé o antigo obtiveram bom testemunho. Paulo está dizendo o seguinte: olhe, nós que andamos na fé, nós temos um reino. Nesse reino existe um Deus que, assim como o imperador tem assinado os títulos como pagamento para aqueles que estão na guerra, Deus também tem um título com o seu nome, com a sua vida, com a sua história, com aquilo que ele te prometeu. E aí o soldado ele tinha que ir para a guerra, ralar muito para tentar sobreviver, porque ele sabia que se ele sobrevivesse, ele tinha um título que ele guardava com ele, que dizia qual era o pagamento e onde era a terra que ele iria habitar com a sua família. Então ele ia para a guerra com a esperança de que uma estrutura estava sendo formada por Roma e parte daquela estrutura seria dele, porque ele lutou por aquilo. E aí ele confiava no imperador, ele confiava no título emitido e ele se lançava para a guerra. E os que sobreviveram usufruíram das suas terras e daquilo que lhe foi dado como pagamento, após a conclusão também daquilo que era proposto, que era feito. Então, quando Paulo está escrevendo, ele está usando essa linguagem. Ele está dizendo, existem títulos nos céus, existem títulos no reino de Deus, e é sobre esses títulos que os homens de Deus vêm aguardando e esperando desde sempre. Ao ponto deles chegarem, por exemplo, quando ele vai falar de Abel, quando ele vai falar de Noé, quando ele vai falar de Abraão, né? E ele vai falar, né, desses homens, ele vai dizer, por exemplo, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, assaudando-os, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 13. Por quê? Porque havia uma promessa da parte de Deus, de uma redenção para a vida e de um governo dele sendo estabelecido aqui na terra, através do seu Filho, através de Jesus Cristo. E muitos desses homens que são os nossos heróis da fé, Noé, Abraão, esses homens morreram sem ver propriamente o Cristo
que os discípulos e aqueles daquela época tiveram o privilégio de ver, e sem ver o reino de Deus ser implantado. Mas eles de longe sabiam, ei, há uma promessa para mim. Assim como muitas vezes o soldado morreu durante a guerra, sem que ela fosse concluída, e por isso ele mesmo não tocou. Mas a sua descendência e os seus, eles tinham da parte do imperador a garantia daquilo que foi confiado a ele. Então você entende? Ele está fazendo agora essa comparação. E ele está dizendo, olha, você fazendo a vontade de Deus, você vai entrar num lugar de alcance. Você vai agora estar apto a alcançar as promessas. Aí ele está dizendo, olha, mas não é qualquer promessa, eu estou falando de certeza. Eu estou falando de coisas que podem lhe trazer convicção, da mesma forma que um título romano traz ao soldado que vai para a guerra e ele dá a sua vida. O que é que Paulo estava querendo dizer? Que, de fato, se você não der a vida por aquilo que lhe move por fé, você ainda nem começou. Se você não estiver disposto a dar a sua vida por algo, você ainda nem começou a vida da fé. Se o medo lhe para, ele paralisa na hora de você tomar as ações que Deus está lhe chamando para fazer, a Bíblia diz que nele não há prazer em sua alma quando você retrocede em seus sentimentos. Mas a Bíblia também diz que existe uma classe de cristãos que se preservam. Uma classe de cristãos que quando olham para esse processo, a Bíblia diz, não somos o que retrocede para a perdição. No entretanto, nós somos da fé para a conservação da alma. Sabe o que ele estava dizendo? Nós temos o título, nós temos a garantia, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. E porque nós temos a palavra de Deus, nós nos agarramos a essa palavra, nós sabemos que o nosso Deus é fiel, nós sabemos que Ele cumpre o que Ele fala, e a gente não arreda o pé para nada. Pode, quem quiser se perder do meu lado, eu não me perco. Você entende? Um posicionamento forte da parte de Deus. Por quê? Porque havia coisas extraordinárias que Cristo tinha prometido para eles e que fazia parte desse pacote. Por exemplo, João capítulo 15, versículo 7, versículo 6 diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, será semelhante ao ramo que ele secará, que vão apanhar e vão lançar no fogo e o queimam. Mas se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, Jesus agora estava mostrando para os discípulos algo extraordinário. Jesus estava dizendo, nesse reino, no título de propriedade que eu tenho para você, existe algo extraordinário. Você agora vai ter, não o pedir do pedinte, não o pedir da esmola, não o pedir de alguém que não tem autoridade. Você vai ter o pedido da autoridade. Você sabe, meu amado, eu e você estamos caminhando pela rua e muitas vezes a nossa compaixão faz com que a gente se mova em favor de pessoas que estão nos pedindo algo. Mas você sabe que se você quiser ignorar e passar direto, aquelas pessoas não podem lhe obrigar a fazer nada. Mas eu e você, muito provavelmente, somos homens e mulheres que são sujeitos a autoridades. Muito difícil você não estar sujeito a nenhuma autoridade. Você sabe que deve ter pelo menos uma pessoa, ou um cliente, ou alguém que, se você não se sujeitar, a sua vida não vai tão bem. E quando essa pessoa lhe pede algo, você para tudo. Para poder atender e para poder dar uma resposta. Porque você não quer perder a confiança dela. Jesus estava dizendo, olha, se as minhas palavras permanecerem em você, e eu estiver realmente conectado com você dessa forma, você sabe que eu vou abrir um novo modo de pedir para você? Você vai poder começar agora a pedir o que quer? Não como um pedinte, não como alguém que está buscando esmolas, mas como alguém que entende quem é em Deus. Você vai pedir agora sabendo que aquele está ao seu alcance, não que está mais distante de você. Ah, Deus, quisera você. Não, Deus, eu te agradeço, Pai, porque você é fiel, porque você prometeu, e se você prometeu, está disponível. E Pai, você também tem me convocado para isso, e eu tenho sido também fiel à sua palavra. Pai, eu tenho feito conforme a sua vontade.
Eu tenho sido, ó Pai, um crente fiel. Eu tenho sido um crente, ó Pai, generoso, ó Pai, Senhor, no ofertar, no investir no Teu reino. Eu tenho sido um crente amoroso, comprar com as pessoas. Eu tenho, Pai, fugido do pecado. Eu faço, ó Pai, do meu deitar e do meu levantar, ó Pai, o maior prazer está em fazer a Tua vontade. Então, por isso, Pai, as promessas estão ao meu alcance. E aí, quando você se levanta diante de Deus, da vida e das circunstâncias para pedir, o seu pedido está cheio da ousadia de quem está cheio de Deus, de quem permaneceu nele, de quem não saiu da vontade dele, e que por causa disso existe um céu que se abre que diz: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. E aí você entende que há um grande movimento da terra em cerca disso. Mas Jesus, ele vai, né, mais além, né, e ele vai soltando essas coisas, né, de uma forma muito forte, né, muito veemente. Ele vai colocando isso de uma forma muito sólida, né. Ele diz: olha, não foi você que me escolheu, que escolheu a mim, pelo contrário, eu que escolhi a vós outros, e vos designei para que você vá, para que você dê fruto, que o fruto permaneça. Então, quer dizer, o diabo não rouba o que Deus faz, certo? A fim que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, eu vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Uau! Aí você olha e faz: espera aí, calma, tem um mandamento. Eu tenho que fazer a vontade de Pai. Qual é o mandamento? Eu tenho que amar ao meu próximo. Eu tenho que amar uns aos outros. Agora Jesus diz: se você estiver comigo e você estiver realmente fazendo o que eu mando, que é amar uns aos outros, deixa eu só refrescar a sua memória, certo? Não foi você que me escolheu, quem escolheu fui eu. Então pode ficar tranquilo que não tem nada a ver com você, sou eu que estou garantindo o trem aqui, como um bom mineiro diria. Sou eu que estou garantindo aqui o resultado. Não é você, amigão, sou eu que estou garantindo. Eu que te escolhi. E aí ele pega e diz o seguinte, né? E mais do que isso, sabe, para algumas pessoas, dar resultado, fazer dar certo, frutificar de alguma forma, era um desejo do coração, era uma expressão de força e de vitória. Mas deixa eu só te dizer uma coisa, a Bíblia diz que eu e você já somos mais do que vencedores. Fazer dar certo para mim e para você não é vencer circunstâncias, é simplesmente cumprir desígnio. E aí ele diz o seguinte: olha, e eu vos designei para que você vá, e quando você for, você vai dar fruto, e quando você der fruto, eu ainda vou guardar esse negócio junto com você, vai permanecer, vai ser de forma inabalável. Nós vamos fazer coisas que são inabaláveis, nós vamos fazer coisas que o diabo não toca, que as pessoas não tocam, nós vamos fazer coisas que ninguém pode contestar, porque agindo eu, ninguém vai te impedir. Jesus começa a subir o tom da conversa, meu amado, eu não sei se você entende isso. E ele, quando sobe o tom da conversa, ele vai dizendo assim: o vosso fruto permaneça, a fim que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Uau! Novamente ele está dizendo aqui: você vai pedir, e você vai saber que você tem um Pai, somente Deus. Você entende isso? Meu amado, mas você entende de verdade? É mais ou menos o seguinte, certo? Hoje a gente tem o que a gente chama de criptoativos aí, que são ativos digitais, NFTs, um monte de coisa. Rapaz, tem umas fotinhas lá com uns códigos diferentes, que é $200 mil, $300 mil. Você entende que se alguém der uma fotinha dessa para você, e disser: eu vou baixar aqui, vou botar nesse computador, nesse pendrive, está aqui um presente para você, e você não for lá consultar no portal quanto vale, e de onde veio, de quem é feito, você talvez pode ter alguns milhares de dólares na sua carteira, ou dentro do seu computador, e você está precisando, às vezes, de alguns reais para resolver alguns problemas, e vivendo uma vida miserável. Por quê? Porque você tem um ecossistema, você tem uma estrutura, certo? Criptografada, que criou uma imagem chamada lá NFT. E aí você, quando pegou aquela NFT, você não sabe nada desse mundo, você não sabe nada desse reino. E por isso a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque não adianta, meu amado, você ter 1 milhão numa conta, mas você não saber como acessá-la. Você não saber em qual banco está. Ah, não, meu pai deixou uma herança para mim, deixou de 1 milhão. Mas em qual banco? Está em qual instituição? Como é que você acha isso?
Porque, meu amado, tem uns bancos que é mais fácil de você ir lá e perguntar. Você vai no Bradesco, vai no Itaú, todo mundo sabe que tem agência pertinho. Mas tem uns bancos, meu amado, que é uma agência só no país todinho. E às vezes não está nem em São Paulo, só para ficar mais difícil. Isso ele deixou lá. E você não sabe nem da existência do banco. Você entende que nós precisamos entender também da estrutura daquilo, do qual as nossas promessas estão firmadas, do qual os nossos recursos estão firmados? Você precisa conhecer a estrutura do reino de Deus, você precisa conhecer o fruto do Espírito, você precisa conhecer os dons do Espírito Santo, você precisa fazer o rema. Aleluia! Se você não fez o rema, você precisa fazer o rema, meu amado. Isso faz tudo ser ensinado para você lá. Segunda, quarta e sexta, das 8 às 20. Mas, pastor, é muito tempo, 3 vezes por semana, 2 horas, é muito tempo perdido. Quando você não se dá o tempo de estudar no rema e de conhecer a palavra de Deus. Eu posso te falar, amado, com muito prazer, eu pude fazer aos meus 18 anos de idade, jovem, cabeça fresca, cheio de amor a Deus e a sua palavra. Saía do rema, achava pouco, ainda ia fazer vigília, ficava até 3, 4, 5 horas da manhã orando. Oh, coisa boa, mas graças a Deus. Porque desde cedo minha mente está aberta ao agir, à vontade e ao favor de Deus. E muitos limites que eu vejo as pessoas vivendo, eles nunca passaram nem perto de mim, porque Deus me destravou lá cedo. Então deixa eu só te dizer uma coisa, faça o rema. Se você não fez, faça o rema. Estude nessa escola. Se não valer a pena o seu investimento, eu lhe reembolso, não tem problema. Estou dizendo de público, você pode me cobrar depois. Quem topa o desafio? Então você entende que é necessário conhecer a estrutura? Eu tenho um título, sou um soldado romano. Então eu sei que a estrutura da minha terra e os recursos para que eu trabalhe ela, do título que eu tenho assinado pelo imperador, depende que o reino e que o imperador vá bem. Por quê? Porque não adiantava ter um título romano de uma terra gigantesca depois que o império caiu. Quando o império caiu, meu amado, quem tinha título não ficou com muita coisa, não. E aí a grande pergunta é, o quanto você trabalha para que o reino de Deus seja ativo, forte e consistente no seu ambiente? Não, pastor, eu sou crente, mas estou lá de boca fechada. Quando Jesus disse, ei, você tem que crer com o coração, você tem que confessar com sua boca. Se você disser ao monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará conforme você diz, assim será com você. Ei, fé é certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Mas a Bíblia diz que Abraão, assim como Deus, chamava as coisas que não são como quem já fosse. Ei, o que você está falando acerca de você, das suas finanças, do seu futuro? Você precisa entender, no nosso sistema, no sistema do reino de Deus, tem uma ferramentazinha chamada fé. E a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então deixa eu só te dizer uma coisa, esse negócio de dizer eu busco a Deus e não tenho expectativa de nada, não é assim que a Bíblia ensinou. A Bíblia ensinou que nós buscamos a Deus crendo que Ele existe e que Ele é um bom presenteador. Se você que quer chegar para mim para dizer, não, mas busca a Deus sem expectativa nenhuma, você chegou tarde, eu estou cheio de expectativa. E eu tenho certeza que o meu Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na minha vida. Eu tenho certeza que agindo Ele, ninguém vai me impedir de chegar naquilo que eu tenho. Eu tenho certeza que havendo feito a vontade de Deus, eu estou apto para alcançar as promessas dEle. E meu amado, eu quero viver as promessas de Deus. O jornal, quando eu ligo, diz lá, mas a crise e o dólar sobe, que baixa e não sei o quê, e apertou, e agora desemprego e fome. Ei, mas deixa eu só te dizer uma coisa, eu abro a minha Bíblia e também tem lá as notícias, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência, eu nunca vi eles mendigarem o pão. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza e perfeitamente Ele vai desembaraçar o meu caminho. Ei, você que sabe, meu amado, de qual notícia você fala. Você pode falar do desemprego, da fome, da peste, ou você pode falar da glória de Deus. Mas deixa eu só te dizer uma coisa para você.
A criação geme e suporta dores com expectativa da manifestação dos filhos de Deus, da glória dos filhos de Deus. Você, meu amado, você foi carregado de glória. Você está agora vivendo o ministério do Espírito Santo, o ministério da justiça de Deus. E a Bíblia diz, se o ministério da lei, gravado em pedras, ele foi revestido de glória e de virtude, com maior glória não vai ter a sua vida, que está dentro do ministério do Espírito Santo de Deus, que está dentro do ministério da justiça de Deus, onde Deus não está mais imputando aos homens as suas transgressões, mas Deus está agora trabalhando em sua justiça para resgatar, para restaurar, para fazer sinais, prodígios e maravilha por onde quer que você andar. Ei, qual é a sua esperança, meu amado? Abraão tinha uma esperança contra a esperança. A esperança e o relatório médico, ei, sua mulher estéril, não vai sair nada não, mas Abraão tinha uma esperança, ele olhava e dizia, ei, mas a minha descendência vai ser como as estrelas dos céus, vai ser como as areias da terra. Então ele tinha uma esperança para confrontar a circunstância, a situação. Ei, qual é a sua esperança para confrontar a circunstância, a situação do mundo? Você está realmente na posição que Deus te chamou? A primeira coisa que eu te digo, Deus te chamou para ser arauto do rei, Deus te chamou para falar da sua vontade, do seu favor, para proclamar o evangelho e da libertação dele. Deus não te chamou para ficar de boca fechada, ouvindo o relatório miserável que o diabo tem falado a todo mundo, de só destruição, 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 porque, meu amado, eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha está dizendo que a terra está cheia da glória de Deus, sabe, meu amado? Então, onde eu ando, por onde eu passo, meu amado, existe algo da parte de Deus, um poder explosivo e extraordinário me esperando, a glória dele está lá. Mas precisamos dessa posição. Vamos lá, vamos ver se vai dar tempo para Romanos 8, porque já estão pulando ali na tela dizendo, cuidado com o horário, cuidado com o horário. Aleluia. Você está pensando que ser pastor é fácil, a gente faz o que quer? Faz nada, a gente tem que obedecer os meninos da mídia. Eles ficam lá de cima só dando as ordens. Aí botaram o Isa agora de coordenadora, não obedeça não, para ver. Pensa numa menina braba. Depois que Diogo casou com ela, a intercessão por ele aumentou. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ok? Então vamos lá, quem permanecer em mim, então a Bíblia diz que a lei do Espírito da vida em quem? Em Cristo. Então se estiver fora dele, meu amado, boa sorte para você, não sei o que te espera, só sei que não é bom. Mas vem para o lado de cá que é melhor para você. Aí a Bíblia vai dizer por quê? Porquanto o que for impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que a Bíblia está dizendo. Existiam coisas que eram impossíveis à lei, mas Jesus veio resolver a parada. As impossibilidades da minha e da sua vida, meu amado, foram condenadas por Cristo, a sua vida, a sua integridade, porque nele não se achou pecado. As impossibilidades da minha e da sua vida, elas caíram por terra. Toda a lei, todo escrito que limitava o meu proceder e o seu proceder, ele foi simplesmente aniquilado pela obra redentiva de Jesus Cristo. Não existe mais esse fator limitador para mim e para você. Mas, pastor, eu sei que eu estou nesse reino, você está dizendo que tem que entender das coisas, mas, assim, eu sei que é muito difícil, né? Eu não consigo entender direito, eu não consigo me mover direito, mas fique tranquilo, a Bíblia diz que também o Espírito, semelhantemente, no versículo 26, nos assiste na nossa fraqueza, porque nem orar como convém, você sabe. Então, Deus foi tão sábio, tão perfeito quando Ele constituiu o processo, que Ele mandou o Cristo e fez, Cristo, resolve a parada lá. Mostra como faz, para eles terem um bom exemplo.
Mostra como é possível fazer a minha vontade. E se comporta direitinho lá, do jeito que é para ser. Aí que ele fez, beleza, deixa comigo. Veio, cumpriu a vontade de Deus e se tornou o unigênito do Pai. Se tornou o único homem que realmente as pessoas poderiam dizer, esse daí foi Deus que fez. E aí agora, ele é o primogênito de muitos irmãos. Então ele está chamando a gente para essa vida. Homens e mulheres de Deus, íntegros nele, conservados no Espírito Santo, para fazer a vontade do Pai. Mas como ele sabia que a gente não ia saber lidar com isso direito, ele disse, eu estou indo para o Pai, para que se cumpra a promessa do Espírito Santo voltar a fazer habitação em você. E aí agora o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. E até nas coisas mais simples, como orar, o Espírito Santo está disponível para me ajudar e ajudar você. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Tem desculpa não. Tem desculpa não. A Bíblia diz, os que provaram dos poderes do mundo vindouro, os que provaram da boa palavra, graças a Deus você está ouvindo uma boa palavra hoje aqui, aleluia, glória a Deus. Né? Os que provaram do Espírito Santo, esses aí não têm desculpa. Está lá em Hebreus capítulo 6. Então sabe o que isso quer dizer? Pare de ouvir as desculpas da tua mente e do teu coração. Escuta de verdade o que vem do teu espírito recriado da parte de Deus. Para de dar desculpa para não fazer. Para de dar desculpa para não empreender. Para de dar desculpa para que as coisas não aconteçam. Porque as coisas estão disponíveis a você, estão ao seu alcance. Você só precisa se certificar que fez a vontade de Deus. As promessas sempre estarão ao meu e ao seu alcance, só precisamos estar certo. Nós temos feito a vontade de Deus. Você entende? Mas pastor, não sei direito, não tem problema, cola no Espírito Santo, o Espírito Santo me ajuda. Que o pastor falou do negócio, o negócio é bom, eu quero, mas não estou sabendo mexer com isso não. E pode ficar tranquilo que ele vai te ajudar. Objetivamente te guiar em cada passo. Porque os são nascidos de Deus, o maligno não toca. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito. E ele diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, se você não tem tanto discernimento sobre a vontade de Deus, uma boa chave para você é ore em outras línguas. Permita-se ter mais intimidade com Deus, com o seu espírito, mas acende o teu espírito para ter uma conversa de espírito para espírito com Deus. Porque quando você ora em línguas, a Bíblia diz que a tua mente ela não entende, ela fica infrutífera, mas você em seu espírito fala em mistérios com o Espírito de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Você começa a ativar uma conexão que está além do que você imagina, além do que você pensa, que está além do que você compreende. Você começou a entrar na plenitude de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos tomados da plenitude de Deus, e quando chegamos nesse ponto, está lá escrito em Efésios, nosso entendimento não alcança mais. Então, quando você não entende, meu amado, está começando a ficar bom. Então, deixa eu só te dizer uma coisa, ore em outras línguas, vai ficar bom. Mas Deus é tão bom que se você for curioso, a Bíblia ainda diz que você pode pedir a Ele para interpretar a língua, para você saber o que é que você está orando quando você está orando em outras línguas. Olha que glória a Deus, aleluia. Deus é Deus, Deus tem tanta compaixão que até os curiosos Ele trouxe para dentro. Mas o Espírito Santo está disponível, amado, para te ajudar a se envolver numa oração diferente com Deus. A se envolver numa consciência da vontade dEle. Porque como é que você vai fazer a vontade de Deus sem saber qual é a vontade dEle? Você primeiro precisa conhecer a vontade de Deus. E o Espírito Santo está para isso. E sabe o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 31? O que diremos, pois, quando estamos olhando para essas coisas? Se Deus é por nós, quem vai ser contra? Deixa eu trazer um pouco de nordestinês para cá. Se ele, meu amigo, não teve pena nem do filho dele, mas até o filho ele entregou por mim, não vai ser agora que ele também não vai nos dar de forma tão graciosa como foi que ele deu o filho dele as demais coisas? Se o mais difícil, que era dar o filho, ele deu, ele agora vai ficar segurando o resto.
Outra coisa difícil que Deus deu, o Espírito Santo para habitar no meio do seu coração. Você sabe como é que é a história? Desígnio do homem continuamente mal, a gente só pensando em fazer besteira, 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 besteira. O Espírito Santo tendo que brigar com a gente o tempo inteiro. Aí Deus pega e tira o Espírito Santo dessa briga contínua. Aí Jesus vem, paga o preço, e agora o Espírito Santo vem de novo para a briga. Aí a Bíblia diz que agora a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, para que porventura não faça o que é do nosso querer. Por quê? Porque de fato, se a gente for fazer o que a gente quer, a gente faz um monte de besteira. Aí o Espírito Santo entra no meio do negócio de novo. Por causa do sacrifício de Jesus. Para ajudar a gente na luta. Para ajudar a gente a vencer essa parada. Para que a gente conheça a vontade de Deus, mas que a gente tenha força e vigor para cumprir a vontade de Deus. Porque a carne velha não vai querer deixar, não. Ela não vai querer que a gente seja tão diligente assim como tem que ser, não. Mas entenda, a Bíblia está dizendo, se Deus não propor o seu filho, não vai lhe dar, juntamente com o seu filho, todas as coisas. Existe um outro texto que diz, se Deus deu o Espírito Santo para você, Ele não vai lhe dar junto com o Espírito Santo as demais coisas também. Você presta atenção em algo. Para Deus, o que há de mais precioso é Ele mesmo. É a própria Trindade. Não há nada mais valoroso para Deus do que Cristo, do que o Espírito Santo. A Bíblia diz que é porque dele, e por ele, e para ele, é que é todas as coisas. Meu amado, se você acha que você é valioso diante de Deus, meu amigo, mas Jesus é o cara. E a Bíblia está dizendo, rapaz, se Ele deu o que era de mais valioso, Ele não vai dar o resto, não. Se Ele confiou o Espírito Santo, Ele não vai confiar as demais coisas, não. Claro que vai. E aí esse texto ele vai explicar por quê. E ele vai dizer assim, ó, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Em outras palavras, ele está dizendo, certo? Deus escolheu, quis fazer. Aí quem vai falar alguma coisa? Deus chegou e fez, olha, gostei de Hermínio. Ou então, não gostei não, mas quero mudar a vida dele. Você entende que não importa se ele gosta ou se ele não gosta. Se ele disser, vou fazer, está feito. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, olha, quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus já disse, meu amigo, eu quero com ele, está dito. E lembra que Jesus disse, olha, não foi você que me escolheu não, eu já escolhi você. Então, meu amado, deixa eu só dizer uma coisa para você. O seu caminho de sucesso está garantido. A sua vida em Deus está garantida. A única coisa que você precisa fazer, está entendendo? Que não é fácil, está entendendo? É ter certeza, eu estou fazendo a vontade do Pai. Para quê? Para que essas coisas fiquem ao seu alcance. A promessa está de pé e Deus sustenta a sua palavra. Ela é a palavra do seu poder. Sabe o que isso significa? Tem poder para dar sustentação à palavra. E esse Deus que sustenta a palavra é o Deus que te deu a promessa. Ela está firme em Cristo. O Espírito Santo, a Bíblia diz, ele é o penhor, ele é a garantia. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Não tem perigo não de ter cheque sem fundo, não. Além de Cristo ter valor por si só para salvar o mundo, ele ainda mandou o Espírito Santo para ficar garantindo as coisas aqui, para que esse projeto não desfaleça. Sabe qual é a minha diferença sua para o soldado do Império Romano? Quando a gente se posiciona na fé, o soldado tinha que dar a vida para que o Império se sustentasse. No nosso, Cristo já deu a vida, o Império não fale mais. E agora tem o Espírito Santo e a Bíblia diz que Deus velando pela sua palavra para cumprir. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? As promessas que nós temos, não precisa do meu trabalho e do seu para garantir elas, não. Deus está garantindo. Deus é a garantia, o Espírito Santo é a garantia. Cristo é o preço. Você entende isso? E a Bíblia está dizendo, se é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e Ele também intercede por nós. Fraco demais, seu advogado. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto a Deus. A Bíblia fala que Jesus se tornou agora um intercessor diante de Deus.
Rapaz, a gente tem uns caras bons aqui de direito. Tem Marcondes, por exemplo, ali, bonitão, todo forte, esse situação. É bom de briga o cara, pelo menos na massa muscular está em ordem, está entendendo? E aí, ele está lá de vez em quando soltando os vídeos, falando lá do direito, esse tipo de situação das redes sociais dele, e instigando as pessoas, está entendendo? A entender os seus direitos e a buscar os seus direitos. Mas no meu caso e no seu, meu amado, virou covardia. Porque a Bíblia diz que agora é o próprio Jesus, o nosso advogado. O nosso Jesus que está conversando com Deus e dizendo assim, Deus, olha irmão lá, vamos fazer. Meu amado, você precisa entender, os anjos no Antigo Testamento têm conversas com Deus nesse sentido. Você pode ver o livro de Zacarias, por exemplo. E quando você vai ler o livro de Zacarias, os anjos conversando com Deus. Ei Deus, já tem quase 70 anos que a gente não está fazendo nada pelo teu povo. Vamos Deus, fazer alguma coisa? Rapaz, os anjos falaram com Deus, Deus se moveu. Agora imagine, Jesus, depois do preço que pagou, depois de ter obedecido como obedeceu, dizendo, pai, eu fiz minha parte. Agora eu estou aqui para te dizer que tem uma... Porque Jesus, ele lá em João, no capítulo 15, 16 e 18, ele tinha essa consciência, ele dizia, pai, a minha glória está neles. Eu vou ser glorificado quando a vida deles der certo. Então Jesus, ele tem consciência que nós somos o legado, nós somos o prêmio do trabalho dele. E aí agora ele está diante de Deus dizendo, ei pai, eu cumpri a tua vontade, e agora eu estou pedindo por ele. Uau! Você tem noção do conforto e a intercessão que existe? A conexão entre você e Deus, porque a intercessão é a conexão entre a sua vida e a de Deus. Não, pastor, mas eu estou tão distante de Deus. Com um advogado desse, quem fica distante? Com um intercessor desse, quem fica distante? Meu amado, está mais próximo, está mais ao seu alcance do que você possa imaginar. E a Bíblia diz que quem vai nos separará do amor de Deus? E sabe, amado, versículo 30 para acabar, os que Deus predestinou... Não, versículo 29. Porquanto os que de antemão Deus conheceu também predestinou para ser a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Aos que predestinou, esse também chamou. Os que chamou, pode subir o louvor, a esses também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. E sabe, amado, quando nós entendemos esse contexto da glória, nós precisamos ver o que está escrito em Efésios capítulo 3, bendito Deus do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Então a Bíblia diz que existe uma glória que foi concedida gratuitamente em Cristo Jesus, no amado. Então, por causa do amor que Deus tem por Cristo, existe uma glória e uma graça gratuita concedida por mim e por você. E, meu amado, quando a gente fala que Cristo, ele é intercessor, ele é intercessor. Quando a Bíblia fala de Cristo se colocando diante de Deus para falar e dizer, ei Deus, eu queria requerer aqui algumas coisas para mim, ele fez isso de uma forma tão veemente que, tendo Jesus falado essas coisas, João 17, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegada é a hora. Glorifica o teu Filho para que o Filho glorifique a ti. Assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda vida eterna a todo o que nos desse. A vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumando a sua obra, fazendo a vontade de Deus. Preste atenção nisso. Eu te glorifiquei, consumando a tua obra, que me confiaste a fazer. Agora, glorifica-me, Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Você entende a relação disso com o texto de Efésios? A Bíblia diz que nós estávamos nele antes da fundação do mundo.
E que a glória, por causa que Cristo é o amado de Deus, há uma glória que foi reservada para Jesus, que está disponível para mim e para você. Uma graça que estava sobre a vida dele, que está sobre mim e sobre você. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? As pessoas olham para os recursos e dizem, dá para fazer. E Jesus olhava para aquilo que estava disponível e dizia, dá para fazer. O relatório do mundo é 2 peixinhos, 5 pães. Como vou alimentar uma multidão? Um relatório de Cristo era, se eu tenho 2 peixinhos e eu tenho 5 pães e tenho um Deus que é provedor, como não alimentarei a multidão? Porque havia uma glória em estar fazendo a vontade de Deus. Havia uma graça para fazer coisas que eram incomuns, coisas que eram impossíveis. Havia um favor liberado e disponível. Meu amado, se você estiver fazendo a vontade de Deus, as promessas de Deus vão estar ao teu alcance. Mas não se afasta da vontade de Deus. Porque Deus quer sempre fazer disponível a sua boa, agradável e perfeita vontade para você. Existe o beneplácito da sua vontade. Existe algo que da parte de Deus rasga o coração dele de prazer, quando a vontade dele está sendo cumprida na minha vida e na sua. Quando você anda poderosamente agindo e fazendo sobre a terra aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, sabe, meu amado, chega de respostas tímidas, chega de planos pequenos, chega de ficar limitado pelas coisas que o sistema oferece. O sistema te oferece um salário e um pagamento pelo teu tempo, mas é o mesmo sistema que te cobra para o teu alimento, para as tuas vestes e para tudo que você vai fazer. E que rapidamente consome aquilo que já te deu. Mas com Deus não é assim. Com Deus a Bíblia diz que nós não temos essas preocupações, essas são preocupações dos ímpios. Mas de fato nós buscamos o reino de Deus e as suas justiças, e essas demais coisas, elas simplesmente são acrescentadas. Porque agindo Deus, quem vai impedir? Sabe, meu amado, não viva o seu salário, viva a fé que Deus te trouxe para viver no mundo. Não viva as oportunidades que você alcançou com a inteligência e a sabedoria que você tem somente nesse contexto desse momento. Não, viva pela fé no Filho de Deus, das perspectivas do que Deus tem te mostrado. Se o que Ele está te mostrando é grande e que você não sabe como entrar, como fazer, é porque é exatamente isso que Ele tem para você. Porque o que Ele está te mostrando é da perspectiva dEle, de um Deus grande, soberano, que conhece todas as coisas, que sabe fazer todas as coisas. E sabe da tua limitação. Exatamente por saber da tua limitação, Ele também deliberou para você o Espírito Santo da promessa. Sabe o que isso quer dizer? Ele promete e coloca o Espírito do teu lado, e esse Espírito vai interceder junto com você. Ele vai orar com você, Ele vai te assistir, Ele vai te introduzir nos planos, nos desígnios de Deus. Ele vai te lançar nas conexões certas, Ele vai te fazer ir aos lugares certos, às pessoas certas, para pedir as coisas que são certas para você. Ei, eu estou falando das coisas que são certas para você, daquilo que é a certeza e a convicção. Jesus, quando foi entrar na entrada gloriosa, Ele não tinha jumento, Ele não tinha animal para entrar, mas havia algo escrito que dizia que Ele ia entrar no jumentinho. E sabe o que Ele disse para os discípulos? Ei, você vai lá debaixo da árvore, vai ter um jumento lá. E os discípulos disseram, mas espera aí, Jesus, e quando a gente for pegar o jumento, for perguntar o que é que vocês estão fazendo, é só dizer que fui eu que pedi. Você entende, meu amado? Estava lá deliberado para Ele. Por quê? Porque Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Se você estiver cumprindo a vontade de Deus, já vai estar deliberado para você antes mesmo de você chegar. As coisas já estão da parte de Deus deliberadas, meu amado. A Bíblia diz para mim e para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados por Deus, para aqueles que estão dentro do propósito que Deus tem para a vida deles. Tudo precisa cooperar, tudo precisa trabalhar e corroborar para o benefício daquele que está em amor com Deus. Chega de pensar nas impossibilidades. Agir no teu Deus, quem te impedirá? Tudo é possível ao que crê.
É hora do Espírito da fé se levantar junto com você, se levantando dessa cadeira agora. É hora de você se levantar e se render a Deus e dizer: Pai, eu confio na Tua promessa, eu confio na Tua palavra, eu confio nos Teus planos, eu confio nos Teus desígnios, eu confio, ó Pai, Senhor, na palavra que diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi a sua descendência ser desamparada, e a minha justiça está em Cristo Jesus, a justiça perfeita. Então, Pai, nada me faltará, nada de nada terei falta, Pai, porque o Senhor é o meu Deus, a minha luz e a minha provisão, o Deus de quem confio. Pai, nós somos a Tua igreja, nós somos o esplendor da Tua glória, nós somos, ó Pai, aqueles que manifestam a Sua vontade sobre a terra, e tomamos posse da herança, tomamos posse das promessas. Estamos aqui para fazer a Tua vontade, estamos aqui, ó Pai, Senhor, para fazer aquilo que Você nos chamou para viver. Ei, Pai, eu sou o Teu filho, eu sou do Teu amado, o meu amado é meu, como o trovão que não se dorme, poderoso é, grandioso é. Puxamos o céu com Teu louvor, poderoso és, grandioso és, como o trovão que não se dorme, poderoso és, grandioso és. Puxamos o céu com Teu louvor, poderoso és, grandioso és. Tua vitória é, no caos Tu és Senhor. Oh, o Teu nome, e o Teu nome nos foi confiado, Pai. Os reinos vão passar, O Teu não findará. nome inabalável. Pega na mão de quem está do teu lado agora e começa a levantar agora uma intercessão que vem do Teu Espírito. Se você é batizado no Espírito Santo, começa a orar em outras línguas agora com fervor e graça. Enquanto você ora em línguas, você deseja com o seu coração, você diz: Pai, aviva o dom, aviva o dom de Aquiles, aviva o dom de Marcos, aviva o dom de Hermínio, aviva o dom de Tiago, aviva o dom de Ademar, de Gaspar, aviva o dom, Pai, da Tua igreja, aviva o dom do meu irmão, Pai, aviva aquilo que pela imposição de mãos, ó Pai, Senhor, foi liberado para Tiago, aviva, ó Pai, aquilo que pela imposição de mãos, ó Pai, Senhor, foi liberado para Guilherme, aviva, ó Pai, Senhor, o dom que há nos meus irmãos, que haja uma nova chama do Espírito, um novo fervor e vigor para fazer a Tua vontade. Aviva, ó Pai, Senhor, os sonhos de Rebeca, aviva, ó Pai, Senhor, os sonhos de João e de Maria, aviva, ó Pai, Senhor, pelo Teu Espírito, aviva, 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 aviva. Isso, ei, ei, como você quer que seja avivada a tua vida espiritual? Ora com a mesma intensidade, amado, que você quer ver a resposta de Deus na tua vida. Ora por quem está do seu lado na mesma intensidade que você quer ver Deus se movendo por você. Sabe, amado, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, Pai, aviva o dom da vida de Ruth, aviva o dom da vida de Ruth, Pai, faz algo novo, Pai, no coração dela nessa
noite, em nome de Jesus. Rabahaste, Shiambahakrasto, Rose Kerenamahasto, como trovão. Como trovão que não se doma. Ei, é assim que eu quero ver a tua vida, como um trovão impetuoso diante de Deus, cheio de ousadia e de intrepidez da palavra. Puxa o céu, meu amado, puxa o céu, amado, puxa o céu, amado. Como trovão que não se doma, poderoso és, grandioso és. Puxamos o céu com teu louvor, poderoso és, grandioso és. Uou! Aleluia! Yambrasa, rasto coste. Yay! Rosto como mahas. E esta candra hamba. Rosti kisti kishi amahas. Riasta kashe que behasso rosto. Rosto kode keshe que bebe behassa. Ramma mama si rasto come disse. Shom roste. Rosti ki amahassa. Yambo coste. Rambiaste rende che asso rosto. Siorman braste. Shambrande che ste crosto coste. Ramamasse checandrosto. Roste se chama mahasse. Ei! Eu vejo Deus liberando miríades de anjos, milhares deles sobre a terra com brasas vivas que vêm do altar. Respostas que vão abalar as estruturas da tua casa, da tua vida. Ei, amado, deixa eu te dizer uma coisa. No lugar da tua vergonha haverá dupla honra. Deus vai derramar um bálsamo de alegria sobre os teus dias. Ele estará a fazer algo novo. Ele estará a fazer algo grande e impetuoso na tua vida. E agir no teu Deus, quem impedirá? A glória do Senhor será vista em toda a terra através das tuas mãos, através dos teus atos, através do poder do Espírito sobre você. Ramababahasocroste. Chambrambrocondodocosorodocos. Yambrahasa. Rastos. Chiambrondre queste. Iriambabahas. Sombro costo. Cheio. Oh. Rosto crosti que ama rasta. Rosto coço, chequiche. Ei, trondrosto coço. Os homens procuram delícias, montes e vales. Mas Deus muitas vezes abre caminhos no ermo. E sabe, eu preferia que muitas vezes o caminho fosse aberto nos passos verdejantes. Mas alguns caminhos são abertos no ermo. Mas Ele sabe que rios fluem no teu interior. E ao cheiro das águas, o ermo vai encontrar algo novo. As pessoas não conhecem o valor do que lhe foi confiado. O mundo não conhece o valor das obras das tuas mãos ainda. Porque quando pisar os teus pés, santificado estará. Quando as tuas mãos levantarem consagração a Deus, santo será. Quando você disser a estes para cima, Deus salvará até aquele cujas mãos não são puras,
por causa da pureza das suas mãos. A santidade e a santificação vão te levar a um novo patamar de vida e comunhão com Deus. As coisas vão ouvir a voz do Espírito através dos seus lábios. Você falará as coisas sem entender o porquê, mas sempre vendo o para quê. Deus está te movendo. Então, mesmo quando as pessoas não entenderem, fale da fé que há do teu coração. Dê comandos, porque tudo o que você pedir em nome dEle, em sua vontade, o Pai te dará. É o Pai que faz, é o Pai que age, é o Pai que realiza. Um novo patamar de expressão vocal. É isso que Deus está te confiando hoje. A voz do teu coração ecoará sobre muitos. Em nome de Jesus. Riandrostiki amba babahastreistiki orodrosto ombri bimbiamba brasta siandrosto korodres rieda bambra breste rosto koste keste que ne me brava babahastrondroste rosto e me abraça rosto koste keste que Carol, a Bíblia diz que há o dia da oportunidade, onde o socorro de Deus se levanta. Existem coisas que parece que o socorro não vem e a resposta não vem, mas Deus sabe o dia da oportunidade. Se perseverar até o fim, a coroa de glória vai revestir as tuas mãos e o teu ministério. O clamor do teu coração não vem de você, da sua mente. Ele vem do teu espírito. Vem da intercessão dos santos e do clamor dos anjos sobre a igreja. Há um ministério tão grande de anjos que cerca o seu trabalho e aquilo que você faz. Você tem tocado o destino de pessoas como muitos desejam, mesmo que ainda não tenha percebido por completo. Mas alguns homens e mulheres que estão sendo desenvolvidos por Deus vão te dar tanto prazer e tanta alegria. Eles hoje são tão pequenos, mas já são tão grandes pela inspiração que tem em você. Alguns vão lembrar de você, das histórias e dos momentos impactantes que tiveram com Deus durante toda a existência. E a unção que eles estão recebendo hoje vai varrer multidões. E eu te agradeço por estar fazendo isso pelos meus filhos e os filhos dos meus irmãos. Que um sopro novo de avivamento venha sobre você. E androhoste que ambrabahas, diki indri androsto, Andra babahas, Cristo que roste que bibi abrahas, rosto roste, e ambroste que shekendri indri ambrabahas, broste que anda da babahas, e androste. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar.
amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Sabe, amado, hoje Deus quer fazer uma nova história em você. Se você já é nascido de Deus e membro dessa casa, eu peço que você baixe as suas mãos agora. Mas se você está aqui e deseja entregar a sua vida a Cristo, Ele está desejoso de entrar em teu coração e fazer uma nova revolução em teus dias. Te usar como poucos homens e mulheres podem ser usados nessa terra. E se você quer que Deus entre em seu coração para fazer essa grande obra, e você nunca o confessou como Senhor e Salvador, você pode levantar as suas mãos nesse momento, que eu vou orar para que Ele entre em seu coração e para que você seja uma nova criatura nele. Existe alguém aqui que deseja receber a Cristo como Senhor e Salvador e quer ser morada de Deus em seu coração? Levante suas mãos para que eu possa orar por você. Você pode trazer ela aqui. A senhora está recebendo Jesus? Aleluia. Existe mais alguém, amado, que quer entregar a vida para Jesus agora? Esse é o seu dia, esse é o seu momento. Vem o Senhor minha vida oferecer. Elizabeth, eu digo assim comigo, Elizabeth: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador. Me perdoa dos meus pecados e me recebe para o teu reino. Eu sou tua e todos os meus dias são teus. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo cele as palavras de Elizabeth agora. Que você a receba para o teu reino, para a sua glória e para a sua virtude. E que ela seja cheia de tudo aquilo que de bom você tem reservado para ela. Em nome de Jesus. Você pode abraçar ela, sim. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Deixa eu ser sincero com você. Se você está aqui e ainda não ora em outras línguas, não é batizado do Espírito Santo, você está perdendo tempo. Vamos resolver essa parada hoje? Deus quer lhe encher do Espírito Santo. Deus quer lhe fazer cheio dele, da sua graça, da sua verdade e da sua glória em toda a sua virtude.
Ele quer verdadeiramente mudar a sua vida por completo. Então, se você já está aqui conosco, tem Jesus como seu Salvador, mas não foi batizado no Espírito Santo ainda, com a evidência de orar em outras línguas, eu queria que você levantasse a sua mão também, porque eu também quero orar por você, para que você esteja cheio e receba o revestimento do Espírito Santo. Amém? O senhor quer receber o batismo do Espírito Santo, é isso? O senhor pode vir aqui na frente, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para ele? Aleluia. Mais alguém amado aqui querendo receber o batismo do Espírito Santo? Levanta a mão aí bem alto se você estiver aí atrás para eu poder lhe ver, amém? Tem mais alguém? Os conselheiros estão aqui? Aleluia. Esse aqui é o pastor André Gaspar e a sua esposa Gisele. Ele é mais de confiança do que ela, viu? Cá para nós aqui. Mas ela é gente boa também, né? Mas o Senhor vai ser cheio do Espírito Santo, vai orar em línguas de forma linda e extraordinária. E eu peço que Ele lhe batize, que você receba isso com ousadia e com intrepidez, amém? Você vai seguir com os irmãos, eles vão ler alguns textos da Bíblia para você sobre esse assunto, vão orar por você, isso vai explodir de dentro. E você vai ser um homem cheio do Espírito, apto para toda boa obra, em nome de Jesus, amém? Deus esteja contigo, amado, amém? Aleluia. E eu falo agora ao teu corpo e digo a todo espírito de enfermidade banido do meio do arraial do povo de Deus. Sabe, meu amado, eu estou começando a ficar meio invocado com essas coisas. Eu não quero mais saber de doença do nosso meio, não. Você está comigo? Amém. Você está comigo mesmo? Amém. Eu quero servir a um povo sarado e curado, que anda no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. E não tem problema se por um tempo, ou por algum momento, ou por alguma circunstância, você tem alguma coisa em seu corpo que precisa ser tratada. Porque de fato Cristo já levou sobre si as suas dores, as suas enfermidades, e o castigo que lhe traz a paz que você tanto deseja, já estava sobre ele. E por essas pisaduras você foi sarado. Então sabe, eu ministro ao seu corpo agora. Dá a mão para quem está do seu lado aí de novo. Vamos orar uns pelos outros como a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que se você está em pecado, você deve confessar os seus pecados para ser perdoado. E aí a oração feita com a unção do óleo vai te libertar da tua enfermidade. Então, se você sabe que tem algum motivo para se arrependa agora. Seja rápido, porque Deus quer te restaurar. E na autoridade do nome de Jesus eu digo: todo espírito de enfermidade fora. Que o teu povo seja restaurado pelo poder e pelo sangue do Espírito Santo. Que o teu Espírito e o teu Filho passeiem no nosso meio, Pai, e faça essa obra maravilhosa dos sinais e milagres que precisamos. E que todos sejam plenamente sarados e curados pelo poder e o nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.